para iniciarmos o estudo da tarde. Que assim seja. Muitas vezes nós nos habituamos a frequentar uma casa espírita e, na maioria das vezes, nós não temos, de uma forma presente, de uma forma clara, essa outra realidade. Nem sempre conseguimos nos dar contas que, quando adentramos numa casa espírita, a parte visível, aquela que é sensível aos nossos sentidos, ela é muito limitada, ela é muito restrita a esse campo, essa enormidade de possibilidades que está acontecendo naquele espaço. Então esse tema, que foi objeto de um livro de Sueli Caldas Schubert, que é profunda estudiosa e conhecimento do assunto, já em 2004 ela já escreve um texto sobre isso, dizendo que os espíritos amigos estavam chamando a nossa atenção para essa realidade, ou seja, de que muitas vezes não nos damos conta que estamos laborando com essa outra humanidade. Também uma outra obra muito interessante de Divaldo Franco, Entre os Dois Mundos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Também uma obra imperdível para nos auxiliar a entender essas questões. Bom, para nós entendermos essa interação com os dois planos, nós temos que entender como que se formam as coisas, o princípio das coisas. E em especial hoje, que num curso, num treinamento para nos capacitarmos em relação à fluidoterapia, nós temos que entender muito bem sobre a gênese das coisas. Então nós temos que reproduzir aqui esses temas. Eu sei que já é de conhecimento de muitos, mas nós precisamos ter muito claro isso, que vai nos ajudar mais adiante nas reflexões que nós precisamos fazer. Então nós temos que entender que de tudo se origina de Deus. Os Espíritos dizem que a inteligência suprema, que é a causa primeira. Então tudo vem de Deus, o nosso Criador. E é de Deus que vem o princípio espiritual e que vem o princípio material ou fluido cósmico universal. Nós temos que entender que tudo se origina desses dois princípios. O princípio espiritual é o que dá origem a tudo aquilo que tem vida, as essências, porque aonde quer que nós encontremos vida, desde o vegetal, o animal, o ser humano, nós temos que entender que só existe vida porque ali existe uma inteligência que está conduzindo aquela vida. E o fluido cósmico universal, o princípio material, que é o que dá origem a tudo que é matéria. E é importante percebermos que quando se fala em princípio, é princípio no sentido que dá origem. Não significa que existe um depósito de matéria que aí Deus se utiliza para criar as coisas. Não. É algo que dá origem. E assim também em relação ao princípio espiritual. Então essa ação divina sobre a matéria, sobre a inteligência, vai dar origem à obra da criação. Só que nós também entramos como nesse desenho, que a obra da criação também ela é resultado da ação do princípio espiritual, do princípio inteligente, da obra dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Também é importante nós entendermos o que é essa dimensão espiritual, fazendo um paralelo com o plano material. E dizem os espíritos que não há uma divisão de um plano para o outro. O que divide efetivamente o plano material do plano espiritual é a nossa capacidade de perceber esse plano com os olhos físicos. Então, essa outra humanidade, esse outro plano que não pode ser visto ou percebido com os instrumentos de análise que nós temos aqui no mundo terreno, que eles foram feitos para captar as coisas tangíveis, para analisar a matéria. Então, assim que nós temos que entender o plano espiritual, que é moldado pelo pensamento e a vontade dos espíritos,
De que forma os espíritos constroem o plano espiritual? Pelo pensamento, as construções. E é muito importante nós entendermos isso, porque de repente nós estamos lendo nas obras, e aí começamos a ler que existem construções, que existem templos, que existem faculdades, que existem praças. Como é que os espíritos constroem isso? Pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo. Então, e é importante entender que essas duas dimensões elas estão em permanente interação. Isso é fundamental nós perceber. Que o mundo material não é um plano à parte, à margem do mundo espiritual. Aliás, para que a gente pudesse entender como que nós, da dimensão física, nos situamos em relação à dimensão espiritual, nós podemos dizer que é como se nós estivéssemos mergulhados no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, a dimensão espiritual, ela está além e aquém de nós. Então, e não há uma barreira, digamos assim, que divide ou que limita uma dimensão da outra. Isso também é interessante. Aqui nessa sala, enquanto nós estamos aqui, encarnados, sentados, os espíritos estão transitando por aqui também livremente. Há uma outra estrutura, uma outra organização que transcende, dizem os espíritos, transcende as paredes, transcende o teto, muito além das nossas percepções, da nossa capacidade de entender. Então, esse ambiente espiritual tem para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós a substância do mundo terrestre. Então não é uma ilusão. Quando o espírito refere numa obra que existia uma casa, uma construção, para eles, dentro da percepção do espírito, dentro dessa dimensão, ele está efetivamente dentro de uma construção material, como são as construções materiais para o nosso mundo físico. E é importante, meus amigos, esse estudo desse capítulo, o capítulo 14 de A Gênese, que fala sobre os fluidos. E é aí que nós vamos entender essa possibilidade de existir uma construção no mundo espiritual, nós vamos entender a possibilidade dos espíritos estarem interagindo conosco, nós vamos entender como que se dá essa questão da transmissão fluídica através do passe. Compreendendo que o mundo físico material e o mundo espiritual fluídico não estão em geografias distintas, mas que os dois planos coexistem de forma interpenetrada, depreendemos que a cada ambiente físico corresponde a um ambiente espiritual. Isso não acontece só na casa espírita. Nós citamos a casa espírita como exemplo. Onde nós estivermos, nós vamos estar convivendo com essa dualidade de dimensões. Na rua tem a ambiência física e a ambiência espiritual. Na nossa casa, nós temos o nosso lar, o templo físico construído, e existe lá uma ambiência espiritual. Então, o ambiente, a psicosfera é estruturada a partir do pensamento da individualidade ou do conjunto de indivíduos que fazem parte de cada ambiente. Então, a ambiência espiritual do lugar onde nós situamos, ela é o reflexo das construções daqueles que ali se situam, seja na condição de encarnados ou seja na condição de desencarnados. Então, assim como cada um de nós temos a nossa psicosfera individual, o nosso lar tem a nossa psicosfera, a nossa cidade tem a psicosfera, se forma a partir do conjunto dos espíritos que vivem naquele lugar, do país, do nosso planeta. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós carregamos, dizem os Espíritos, que como se fosse, como o caracol carrega a concha, nós carregamos, onde nós transitamos, aquele nosso halo energético, o nosso perfume característico. E deixamos, isso é importante, deixamos por onde passamos, como o caracol deixa aquele rastro. Então, aonde nós passamos, nós deixamos um pouco de nós. Por isso que os espíritos depois, aqueles que têm a capacidade, eles conseguem como que reconstituir
aquela ambiência, reconstituir cenas e fatos que aconteceram naquele ambiente, naquele lugar. O que é a aura? É a conjugação de forças físico-químicas mentais peculiares a cada indivíduo. É a irradiação do que nós somos. Nosso perfume característico. A densidade e qualidade da radiação vai depender da evolução de cada um de nós. Então, esse conjunto de forças que todos nós carregamos. E assim vai acontecer também nas esferas espirituais. Porque a ambiência do nosso lar, a nossa ambiência individual, do nosso lar, das organizações onde nós estamos, é fruto daquelas pessoas que vivem naquele lugar. E assim também no mundo espiritual. Então, pela combinação dos bons ou maus pensamentos, aliados aos de igual teor, formam-se em torno do nosso planeta as regiões espirituais de baixo ou alto padrão vibratório. Quando nós lemos ou tentamos entender o que é o umbral, que nos fala de uma região escura, cinzenta, de difícil trânsito, por que está constituído ou formado dessa forma? Pelos pensamentos desarmonizados daqueles espíritos que vivem lá. Por que nas esferas mais elevadas há uma ambiência de paz, de tranquilidade? Fruto do pensamento e da vibração daqueles seres que vivem lá. Então, feita essa introdução, nós passamos a pensar e a estudar sobre a dimensão espiritual do centro espírita, que ela é estruturada, tem uma estrutura material e tem uma estrutura espiritual. Aliás, dizem os espíritos que antes de se construir uma casa espírita, ela já existe do ponto de vista espiritual. Que os trabalhadores do plano maior já se reuniram e ali estruturaram uma organização espiritual. Que é essa organização espiritual que ela vai dar suporte à estrutura, essa nova organização material que está ali surgindo. Se não existir essa estrutura espiritual, podemos ter certeza que a dimensão material ela não vai funcionar, não como casa espírita. No livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, numa visita que ele estava fazendo em espírito, numa casa espírita, e ele relata aqui então a sua percepção a partir da visão da espiritualidade. A pobreza das percepções humanas dá uma ideia irreal do que acontece além das dimensões orgânicas entre os dois mundos. Verifiquei que a multidão de desvestidos da matéria, isso é uma expressão que os espíritos usam para se referir aos desencarnados, ou seja, desvestidos sem a roupa material, era bem maior do que a constituída pelos companheiros terrestres. E isso também André Luiz relata no livro Libertação, em que ele acompanhou uma equipe espiritual numa casa religiosa, numa missa. E lá ele vai dizer que a quantidade de desencarnados presentes era em torno de 4 a 5 vezes mais. Então, aonde nós estivermos, nós vamos estar convivendo com os espíritos, vamos estar presentes, vamos atrair aqueles que de alguma forma estão ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento ou pelos interesses. Então, essa questão de as pessoas não virem à casa espírita por medo dos espíritos, ela carece de lógica, não tem razão, porque se efetivamente nós vamos sofrer uma influência espiritual, ela pode acontecer vindo ou não vindo na casa espírita. Então, aliás, é importante a gente entender que a nossa relação com os espíritos, ela se dá a partir da nossa sintonia, da nossa afinidade. E ele continua a respeito da casa espírita, quando lá chegamos, notei a estrutura de que se constituía do ponto de vista espiritual. Equipamentos especiais encontravam-se colocados em pontos estratégicos, inclusive camas para tratamentos cirúrgicos em perispíritos e enfermiços deformados. Então, vejamos a dimensão que é esse trabalho da espiritualidade, que nós temos muitas vezes a felicidade de estar colaborando e se beneficiando dos múltiplos recursos que se dão. Aqui um outro desenho, também baseado
numa obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, e que ele vai visitar uma casa espírita, e o que nos chama a atenção é que enquanto as pessoas estavam ali ouvindo as orações, a espiritualidade estava trabalhando. Isso é importante nós entendermos que muitas vezes nós vemos as pessoas vêm à casa espírita para receber o passe e valorizam aquele momento lá na Câmara de Passe. Mas desde que nós entramos na casa espírita, os espíritos já começam a cuidar de nós. Por quê? Eles se aproveitam do nosso estado mental favorável. Então, na medida que nós sentamos e aí somos envolvidos pela música, pela prece, pela palestra, nós apresentamos ali um campo mental favorável e a espiritualidade começa a trabalhar. Então, se nós estamos bem, nós não precisamos receber o passe de novo lá na Câmara de Passe, porque nós já recebemos tudo o que nós precisávamos. É evidente que para muitas pessoas precisa ainda esse ato material e a gente não consegue como que acreditar naquilo que a gente não está vendo, e precisa como que uma confirmação disso. Mas a maior parte dos recursos nós recebemos aqui. Dizem os Espíritos, como referia Manuel Filomeno de Miranda, que muitas cirurgias são feitas no perispírito das pessoas, que muitas vezes nem suspeitam de que tinham alguma disfunção orgânica ou perispiritual. Então, o quanto há o trabalho da espiritualidade nesses momentos. E aí, um recado do Manuel Filomeno. Infelizmente, muitas pessoas ainda não compreendem a maneira saudável de comportar-se em determinados lugares onde se apresentam. Tornam-se palradoras, tagarelas, movediças e inquietas. E aí, uma outra questão que há muitas vezes uma preocupação, e ela é procedente, que assim que faça silêncio. Mas nós temos que pensar que, além do silêncio da palavra, nós temos que fazer o silêncio mental. Que às vezes nós estamos aparentemente quietos, mas a nossa mente ela está em ebulição. O nosso pensamento está em ebulição. E às vezes é um pensamento desarmonizado, ele é muito mais nocivo para um ambiente, para uma atividade, do que uma fala, uma palavra, um gesto. Esse comportamento faculta, falando sobre o comportamento desarmonizado, faculta a intromissão de espíritos irresponsáveis e ociosos que se misturam aos encarnados, gerando intercâmbio excitante de conversações levianas que derrapam não raro em maledicência, acusações e vulgaridades. Não é porque nós estamos na casa espírita que nós vamos ter uma proteção sem limites. Porque mesmo dentro da casa espírita, se nós mentalmente estivermos em conexão com os espíritos infelizes, nós vamos continuar com essa conexão. Não é o fato de estar na casa espírita que essas conexões mentais elas vão se desfazer. Então, como ocorre a interação com o mundo espiritual? Nós já respondemos. A interação com o mundo espiritual se dá através do pensamento. A forma que nós estamos pensando, agindo, sentindo. E esse pensamento, assim como, e é importante dizer, assim como a ambiência do mundo espiritual, as construções do mundo espiritual, elas são edificadas a partir do pensamento dos espíritos, nós, enquanto espíritos encarnados, que também temos essa faculdade de pensar, nós vamos interferir também na ambiência espiritual com o nosso pensamento. Nós podemos harmonizar ou desarmonizar um determinado ambiente. E é por isso essa preocupação com essa realidade, com a atitude que nós vamos ter diante dessa realidade. Em A Gênese, capítulo 14, item 18, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Então é a mesma, a dinâmica é a mesma. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então nós poderíamos dizer que muitas vezes é como se alguém chegasse na casa espírita com as botas embarradas e começasse a transitar por aqui, vai deixando a sujeira. Ou alguém que fumasse, por exemplo, ele vai largando aquela fumaça. Assim acontece muitas vezes com os nossos pensamentos.
Claro que aqui na Casa Espírita nós temos um sistema de proteção, os espíritos com uma aparelhagem necessária para não permitir que a casa entre em desarmonia, né? Que vai sanear o ambiente, é o esforço da espiritualidade para manter em boas condições, preparando para receber as pessoas. Mas não significa com isso que a gente não vai ter os cuidados necessários. Então, ao invés de nós estarmos ajudando, nós estamos dando mais trabalho para a espiritualidade se a gente não tiver essas atenções. Nós vamos falar um pouco sobre a força do pensamento. Importante nós entendermos. Nos domínios da mediunidade, André Luiz relata sobre uma palestra que ele estava ouvindo, e trazemos aqui algumas frases, que o universo é a exteriorização do pensamento divino. O que é a obra da criação? O pensamento de Deus. A força do pensamento de Deus. E olha que interessante que ele escreve mais. E nós somos co-criadores, herdeiros do Criador na faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar, claro, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Que nós também estamos construindo, nós também estamos modificando de alguma forma, de uma forma positiva, ou negativa dentro dos nossos limites. Também, na sequência, é importante nós pensarmos sobre isso, que a ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui é o pensamento da forma, é o qual a vontade imprime movimento e direção. Quando nós pensamos, o pensamento ele se projeta no espaço. É como se a ideia é como se fosse um ser, como se fosse uma individualidade sustentada por nós, que nós projetamos para o espaço de acordo com a nossa vontade. Como que os pensamentos eles se irradiam? Né? Através das ondas mentais, que elas poderão ser longas, quando em relação às nossas atividades corriqueiras, médias, os interesses menos imediatos, ou seja, aí quando nós já estamos um pouco mais harmonizados, em ondas curtas, quando nós estamos mais elevados num estado de meditação, de oração, e ondas ultra curtas e super ultra curtas, que são aquelas emanadas pelas legiões angélicas, pelos espíritos elevados, em que a projeção, a força do pensamento, evidentemente, ela vai ser muito maior. Tem um desenho, que ele está na revista Presença Espírita, de Jorge Andréa, que fala sobre essa questão dos campos vibratórios. Por isso que o pensamento ele é tão forte. Vamos tentar entender um pouco. O nosso pensamento, a nossa mente, melhor dizendo, ela é como se fosse uma usina geradora de força. Então, vai estar sempre em ebulição. E essa usina, essa onda mental, ela parte lá do nosso ser, ela vai ultrapassar essas camadas do nosso consciente puro, que seria a nossa essência, o passado, o atual, vai gerar o nosso corpo mental. Já nós vamos falar um pouco sobre o nosso corpo mental, passa pelo nosso perispírito e ultrapassa o nosso corpo físico. Então, quando nós pensamos, esse pensamento, ele parte das profundezas do nosso ser e vai, ao se irradiar, ele vai passar por nós. Então, não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Aliás, o que é o nosso perispírito? Depois nós vamos ver mais adiante. É uma condensação, segundo consta lá em A Gênese, uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Então, o nosso perispírito ele se forma através da nossa força mental, do nosso pensamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz estava usando um aparelho utilizado lá no mundo espiritual, que eles chamam de psicoscópio, que é utilizado para perceber, aprofundar as percepções acerca das vibrações mentais. Ele estava ali, junto com a espiritualidade, analisando cada um dos médiuns que estavam ali trabalhando. E diz ele que a partir dessa análise, dessa ficha psicoscópica, os espíritos vão elaborar um plano de trabalho da pessoa, ou seja, a partir dos recursos e também da equipe, que é possível, através desse aparelho,
detectar todos os nossos pensamentos, até os mais secretos. Mas o que interessa para nós aqui é que o que André Luiz fica impressionado, que a médium Celina, sua mente parecia um dínamo gerando luz. E aí ele pergunta assim para o seu instrutor, vamos supor que Celina, com essa mente tão iluminada, se ela deixasse, porque ela estava ali lendo, estava se preparando para a atividade, se ela abandonasse a oração e abandonasse a vigilância, o que aconteceria com ela? Isso é interessante. E aí ele vai dizer que assim como acontece com todos nós, que ainda temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, essa luz ela deixaria de existir. Que essa luz nada mais é do que o resultado do esforço do que ela fazia, do trabalho, da oração, da vibração. E certamente, como a sua missão naquela encarnação era o trabalho no campo da mediunidade, ela veio com um campo mental, com um perispírito adequado à sua tarefa. Ou seja, ela veio com um canal de ligação com a espiritualidade. Se ela abandonasse a disciplina, ela estaria com esse canal aberto para a espiritualidade inferior. O pensamento e o sentimento se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propagam pelo ar. Nós pensamos, nós projetamos isso no espaço. Então, por isso que os espíritos sabem o que nós estamos pensando também, porque eles conseguem perceber. E aí nós entramos no resultado do nosso pensamento, que nós chamamos, os espíritos chamam de fotografia do pensamento. Lá em Mecanismos da Mediunidade, a André Luiz fala sobre a matéria mental, que isso também é importante. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental. Então nada mais é do que uma porção de matéria. Uma ideia logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa, insistência e sustentá-la, dando origem às construções substanciais na esfera da alma. Então, é importante nós termos essa consciência. Quando nós pensamos, ou melhor dizendo, a nossa memória, para a gente possa entender, a nossa memória, quando nós registramos alguma coisa, é como nós registrássemos uma fotografia do fato, do ato. Quando nós lembramos, é como se nós estivéssemos folheando um álbum de fotografia e vem em nossa mente aquela imagem. Quando nós pensamos, nós projetamos para fora de nós essa imagem, que ela se torna visível para os espíritos. E é o que constata André Luiz no livro Sexo e Destino, que eles estavam visitando uma pessoa doente, e ali ao lado a cuidadora sem os cuidados necessários, evidentemente, tanto na questão do uso do cigarro como dos pensamentos, que a mente dela estava longe, e eles percebem o que se passava na sua tela mental. Então, quando nós pensamos, nós projetamos para o espaço a fotografia desse pensamento. E o quanto um mau pensamento ele pode nos atingir. Quanto ele pode atingir aquele que está em sintonia conosco. E isso é importante também nós pensarmos. Que o mundo espiritual inferior ou os próprios encarnados só nos atingem se nós de alguma forma estivermos sintonizados com eles. De alguma forma. E aqui André Luiz conta uma historinha interessante. Que eles estavam ajudando numa casa espírita e estavam querendo ajudar uma trabalhadora, a Anésia. E aí eles perceberam que ela estava com muita dificuldade, a mãe enferma, os conflitos familiares, a questão de dívidas da família. E aí eles chegaram à noite quando eles estavam fazendo uma refeição, com o intuito de ajudá-la. E aí ele relata a cena que acontece. Durante a refeição, a Anésia diz para o marido, hoje à noite é o dia do nós fazer o evangelho no lar, enfim, dá essa notícia, e ele diz, não, hoje eu não posso, eu tenho que cuidar dos meus negócios, né? E quando ele fala em negócios, ela começa a pensar, sim, eu sei
qual é que são os negócios que você vai tratar essa noite. E começa naquele diálogo mental. Aquela mulher, aquela infeliz, não sabe os problemas que estão passando aqui em casa. E ela entra numa espécie de guerra mental com aquela mulher. E André Luiz percebe que dali a pouco a figura daquela mulher como que materializada, uma mulher encarnada, materializada ali na frente dela. E ela começa a passar mal, porque ela entrou em sintonia com aquela mulher que odiava ela, queria o seu mal, porque desejava o seu marido. Então, o quanto o pensamento é uma força poderosa. Isso nós vamos encontrar em obras póstumas uma reflexão muito interessante lá de Allan Kardec. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Se o ser humano tivesse noção, a consciência do mal que ele pode fazer para o ser humano pensando mal do semelhante, ele ficaria assombrado. Mas, por outro lado, se o ser humano tivesse consciência do bem que ele pode fazer, pensando bem do seu semelhante, orando, vibrando, ele jamais deixaria de agir dessa forma. Uma outra questão que ainda fala sobre o pensamento, André Luiz, isso no livro Os Mensageiros. Aí quando o livro Os Mensageiros é a segunda obra da série André Luiz. Quando André Luiz estava ensaiando os seus primeiros passos, podemos dizer, no trabalho da espiritualidade. Então eles estavam em missão, chegando à crosta terrestre, e aí quando se aproximavam lá do Rio de Janeiro, da cidade, onde eles iam trabalhar, aí ele vai escrever o que ele estava percebendo. Ele se depara como se fosse uma nuvem escura. E ele diz que nadávamos em alto mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos, a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso de um oceano. Essa era a percepção do mundo espiritual. Manchas escuras na via pública, nuvens de bactéria variada. Então, que as mentes desarmonizadas das pessoas, o pensamento desarmonizado, criava verdadeiras nuvens de bactérias, como se fossem seres que tivessem vida e, certamente, causando dano às pessoas. Observe, ele vai dizer o instrutor, observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros, são zona de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Aqui é interessante nós fazermos uma reflexão, porque para onde a espiritualidade muitas vezes canaliza esses pensamentos, eles canalizam para o umbral, lá para essas regiões. É como se fosse uma espécie de lixão. E isso o André Luiz escreve no livro Nosso Lar, que é uma espécie de lixão, que parte desses fluidos, de tempos em tempos, assim como acontece aqui na parte física, que vem os vendavais, que vem a chuva para purificar a nossa psicosfera, a espiritualidade também muitas vezes tem esse trabalho de canalizar essas vibrações para essas regiões, para que não cause tanto dano para nossas mentes invigilantes aqui. No livro Irmão Jacó, Voltei do Irmão Jacó, que também é uma obra interessante. Quem já leu essa obra? Irmão Jacó, Voltei. É uma obra muito interessante, vale a pena a leitura. Fala muito sobre o mundo espiritual e fala sobre, acima de tudo, ele conta a história de alguém. O irmão Jacó foi um trabalhador espírita que viveu boa parte da sua vida fazendo bem. Ele foi um dirigente da Federação Espírita Brasileira e ele relata o seu processo de desencarnação, as dificuldades que ele sofre nessa viagem. Aqui ele já havia desencarnado e ele estava se juntando a um grupo de outros espíritos que, naquele momento, estavam sendo levados para uma região do mundo espiritual.
E eles foram levados à praia, uma região mais deserta da cidade. E aí os espíritos vão dizer que afastando eles do acúmulo de pessoas, a psicosfera era melhor. Por isso que também muitas vezes nós vamos para o campo, nas regiões afastadas, e parece que nós nos sentimos bem. Não é só a questão do ar, que ali é mais puro, mas ali também está isento das mentes perturbadas dos seres humanos. Quando eles passavam pelas regiões umbralinas, o irmão Jacó percebe, estavam diante de verdadeiros monstros, e ele vai questionar que se tratava efetivamente desses monstros. E o seu espírito protetor, que o acompanhava, vai esclarecê-lo, que na verdade não eram espíritos com perispíritos deformados. Na verdade, eram criações mentais de espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Por falar em criações mentais, uma questão que a gente tem que estar atento, que quando nós estamos com o pensamento desarmonizado, além de nós nos conectarmos com essa humanidade de espíritos em desarmonia, nós, de alguma forma, nós nutrimos essa comunidade de seres. Que os espíritos infelizes, eles só têm força para praticar o mal, para nos atingir, porque nós, enquanto encarnados, nós fornecemos para eles a força que eles precisam, as nossas vibrações mentais. Então, porque o espírito ele não consegue agir sobre a matéria se ele não tiver o elemento do encarnado. E o dia que nós, encarnados, estivermos todos purificados aqui na Terra, os espíritos infelizes, eles debandarão para outras terras, porque não vão encontrar mais aqui nas mentes dos encarnados a possibilidade de influenciação. E aí nós temos que pensar, porque nós estamos falando de fluidoterapia, que vocês já estudaram, nós já estudamos muito, que é nada mais é do que uma doação de fluidos em que nós, em parceria com o mundo espiritual, com os benfeitores amigos, vamos ali projetar sobre a mente da pessoa os recursos espirituais. Então nós temos que pensar, o que nós doamos? Eu sei que muitos já conhecem esse desenho, mas nós temos que utilizá-lo, que é uma forma da gente tentar entender algumas questões, em especial o perispírito. Então, o ser humano ele é complexo, formado de no mínimo 3 partes essenciais. Tem um 4º elemento, que nós vamos ver depois, mas vamos começar com esses 3. Ele é um espírito. E o espírito ele não tem, por si só, ele não tem uma forma. O desenho aqui representa como se fosse uma luz, um clarão. O espírito ele só pode ser identificado a partir do seu perispírito, do corpo espiritual, que é uma condensação de matéria, uma matéria sutil, etérea, por isso que nós não percebemos, em torno de um foco de inteligência ou alma. E o perispírito ele age como intermediário entre o corpo e o espírito. Isso também vocês já estudaram no decorrer desse curso. E aqui, e é importante, o perispírito ele exerce papel preponderante, fundamental, decisivo em todos os fenômenos mediúnicos. A relação com o mundo espiritual ela se dá com o perispírito, porque nós também temos perispírito. A única coisa que os espíritos desencarnados, os desvestidos da matéria, como disse Filomeno, é o corpo físico. Essa é a única diferença. Então, por isso a possibilidade dessa interação com os espíritos. André Luiz acrescenta a esses 3 elementos um 4º elemento, e é fundamental nós entendermos esse 4º elemento, que é o corpo mental. Então, somos espírito ou alma, e a partir das vibrações da nossa alma, que é da onde emana o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer, que são as principais potências da nossa alma, vai dar origem ao nosso corpo mental. E o nosso corpo mental, ele vai dar origem ao nosso perispírito.
O perispírito ele se forma a partir das nossas vibrações mentais. Não é algo assim que se forma do nada. Tá? É a partir das nossas vibrações mentais. Por que também, muitas vezes, nós lemos nas obras espíritas que no mundo espiritual, quando o espírito ele passa a lembrar de encarnações passadas, ele naturalmente ele passa a assumir aquela aparência de uma encarnação passada. Como é que se dá isso? É resultado da força mental. Por que os espíritos sofredores, infelizes, eles têm aquela aparência? Ah, como André Luiz, que nós assistimos no filme, que foi retratado aquela aparência de um homem esfarrapado. Reflexo da sua desarmonia anterior. Porque o perispírito nada mais é do que uma construção do nosso corpo mental. Assim como é o nosso corpo também. Nosso corpo é uma construção que se dá ao longo dos séculos. E esse corpo mental é a parte imperecível do perispírito, pois o acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível dos puros. Então, é ele que vai dar a sustentação para o nosso perispírito. Então, só para nós situar no desenho anterior, a partir do nosso inconsciente, que é dividido em 3 partes, o puro, o passado e o atual, não podemos adentrar nesse tema, ele é muito complexo também, vai originar o nosso corpo mental. O corpo mental dá origem ao perispírito. E aí há um outro elemento que também é importante nós conhecermos, que é um intermediário entre o perispírito e o corpo físico, tá? Que é o chamado fluido vital ou duplo etéreo, que é como se fosse o cimento entre 2 tijolos. Vamos imaginar que o perispírito fosse um tijolo e o nosso corpo é outro. E o fluido vital é essa argamassa que liga o perispírito ao corpo físico. Então, e é por isso que às vezes, na desencarnação, para alguns espíritos, em especial os suicidas, ela é mais complexa. Por quê? Porque o fluido vital está ali, vibrante, cumprindo a sua função. É como você tentar arrebentar uma parede que o cimento está fresquinho. Ela é diferente quando vai desmanchar uma parede que o cimento já venceu. Tá? Então, usando um exemplo bem grosseiro para a gente entender. Né? Então, a pessoa que se suicida, o fluido vital está ali vibrante, segurando o perispírito no corpo físico. Então, por isso que o processo de desencarnação, ele é variável. Às vezes ele pode demorar dias, meses, anos, décadas, como aconteceu com Camilo no livro Memórias de um Suicida. 13 anos ele esteve como que vinculado aos seus restos mortais. Mas o que nos interessa saber aqui, nesse nosso encontro, que o fluido vital, além de estruturar a vida orgânica, é um dos principais fluidos trocados entre as pessoas. Então, essa troca fluídica, na verdade, nós doamos esse fluido vital quando nós estamos, através do pensamento, através da afetividade, através da oração e também durante o passe. Sempre que nós falamos, escutamos ou pensamos, nós conectamos com alguém, uma corrente fluídica se estabelece entre nós. É evidente que a pessoa ela tem que estar afinizada conosco. E automaticamente nós vamos transmitir para essa pessoa as nossas vibrações. Aí se ela estiver sintonizada, ela vai receber essas vibrações. Se não estiver, eles voltam para nós. Como ampliar as nossas possibilidades? Isso é importante também nós pensarmos, né? Como nós poder qualificar o nosso trabalho e efetivamente nós podermos colaborar de uma forma efetiva com o mundo espiritual. No livro Consciência e Mediunidade, uma obra do projeto Manuel Filomeno de Miranda, uma obra muito importante, lá foi perguntado para Divaldo como que o médium poderia ampliar as suas possibilidades. Ele vai propor o estudo, a ação no bem, a oração e a meditação. E nós vamos embora saibamos da importância do estudo
e do trabalho no bem, nós vamos centrar a nossa reflexão nesses dois últimos quesitos. E um deles é a meditação. Mas o que é a tal da meditação? E no livro Consciência e Mediunidade, os espíritos vão dizer que meditação não é concentração exagerada, é um processo de interiorização, é um processo de observar o pensamento, manter a mente em silêncio, porém desperta, atenta. A meditação nada mais é do que uma viagem interior, em que nós buscamos nos abstrair do mundo exterior e voltamos para dentro de nós para verificar o que está acontecendo dentro da nossa casa, a nossa casa mental. Como que está o nosso quarto interior, como disse Jesus. Então nós precisamos. Por quê? Hoje nós somos amplamente estimulados a voltar a nossa atenção para longe, para fora de nós. A todo instante nós sabemos o que está acontecendo lá num outro continente, em tempo real, ao vivo. Isso tudo nos tira, muitas vezes, do foco principal que somos nós. Então nós precisamos retornar a esse hábito de olhar para dentro de nós. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo. Então, se nós queremos nos conhecer, nos reformar, nós precisamos fazer esse caminhar. Quem ora fala, quem medita ouve. Então, façamos a nossa prece, a nossa oração e abrimos os nossos ouvidos deixamos espaço para a espiritualidade poder nos falar através da intuição. A meditação é um meio para disciplinar a vontade e exercitar a paciência. A pessoa que é ansiosa, que é impaciente, ela tem séria dificuldade de meditar. Em primeiro lugar, tem séria dificuldade de ficar parada, estática no determinado lugar. Mas nós precisamos exercitar isso. E há algumas ferramentas que nós podemos usar, como a respiração, por exemplo. Nós usamos a respiração como uma âncora e vamos gradativamente disciplinando esses nossos cavalos internos que querem fugir com a nossa carruagem para longe. Vantagem da meditação. Com essa atitude acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando os seus sentimentos. Facilita a concentração. E a concentração nada mais é do que a gente manter um foco. Por que da necessidade dessa preparação? Porque se nós vivemos 24 horas, de uma forma turbulenta, agitada, 7 dias por semana, quando nós chegamos na atividade na casa espírita, nós queremos que a nossa mente se acalme. E ela não vai nos obedecer, com certeza. Ela vai continuar agitada. E começa a vir os pensamentos mais inoportunos possíveis, porque nós não mantemos a disciplina mental. Se nós nos acostumamos a esse tempo, nos dar esse tempo de preparação, de parar, de fechar os olhos, de olhar para dentro de nós, de ver o que está transitando na nossa mente, de buscar acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quando nós chegamos e vamos adentrar nas nossas atividades, nós vamos ter uma facilidade muito maior. Com o treinamento, é como se nós nos desligássemos da tomada. Naturalmente, essa nossa intensidade ela vai ser reduzindo e nós vamos nos acalmando. Para compreendermos onde se nos situa a faixa do pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que possamos assimilar. Então, se nós não acalmarmos a nossa mente, fica difícil entender e vigiar aqueles pensamentos que chegam de fora e acima de tudo, identificar o teor desses pensamentos. Como sugere André Luiz no livro Desobsessão, pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro do serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Ou seja, antes de nós sair para a casa espírita, vamos fazer uma prece, vamos ler uma mensagem, pegamos um livrinho
lemos uma mensagem, ficamos pensando sobre ela, façamos a nossa prece, pedimos a proteção dos benfeitores amigos, nos acalmamos e aí nós saímos então para a nossa atividade. Aliás, nós podemos fazer isso sempre. Quando saímos para o trabalho também fazemos uma preparação e nós vamos notar os resultados. Meditar em quê? Meditar não é algo místico. Nós podemos, como sugere Divaldo, meditar, Pai Nosso meditado. Não é ficarmos repetindo o Pai Nosso sem entender. Meditar no sentido de buscar entender isso. Enquanto, por exemplo, nós estamos nos dirigindo para o trabalho, nós podemos aproveitar esse espaço mental e ficarmos pensando, Pai Nosso, o que significa para isso? Né, Dona Ani? Pai Nosso que está no céu, como a senhora falou hoje na palestra. Ficar pensando nisso. O que isso representa para mim? O que deve representar na minha vida, né, essa filiação divina? Então isso é o Pai Nosso meditado. Ou qualquer outra frase que nós possamos utilizar. Uma frase positiva, verdadeira, uma afirmação. E aí nós vamos centrar a nossa atenção em torno disso. O exame de consciência, como propõe Santo Agostinho, lá na questão 909 do Livro do Espírito, é uma forma de meditação. Uma forma de nós voltar a nossa atenção para dentro, para a nossa essência. E tem um material interessante que também nos ajuda, que é um material produzido pelo Divaldo Franco, com o Espírito Joana de Ângeles. Tem um livro chamado Momento de Meditação e tem 2 CDs, Visualizações Terapêuticas e Viagem Interior e Saúde, que são obras bem interessantes que nos ajudam certamente a nos conectar melhor, a entender melhor. E que muitas vezes a nossa mente, isso é importante a gente dizer, que a gente senta para meditar ou até para orar, e o que acontece com ela? Ela foge, e a gente fica naquele esforço, tentando trazer de volta. Então, esse recurso, por exemplo, um CD de áudio, ele nos ajuda porque ele vai nos conduzindo a nossa mente, nos levando mentalmente para um lugar, uma paisagem, fazendo uma vivência de certa forma. Isso nos ajuda a trabalhar a nossa mente, a harmonizar os nossos pensamentos. Por que essa questão, e é importante aqui dizer, por que essa questão de disciplinar os pensamentos? Porque, vamos supor, vamos fazer um exemplo. Vamos supor, pego esse copo, e eu saio ali na frente e começo a colocar pedra, começo a colocar folha, terra, enfim, vou encher esse copo com essas substâncias. Né? Vamos supor que isso seja a minha mente. Tá? E aí, quando vai surgir um pensamento, o que vai sair da minha mente? Vai ser a água limpa? Não, vai sair aquilo que eu coloquei ali para dentro. Né? Cobras e lagartos, né, como nós dissemos. Né? Então é importante cuidar o que nós colocamos para dentro da nossa mente. Aquilo que nós lemos, as conversas, aquilo que nós assistimos, porque tudo isso vai poluir o nosso psiquismo. E aí depois, quando nós paramos para meditar, o que começa a vir? Aqui essas ideias. Então a importância da gente ter essa vigilância. Em relação à prece, também como uma das potencialidades maior, uma ferramenta, uma espada, nós podemos dizer que a prece é a nossa espada. Vejamos o que está escrito lá em O Livro dos Médiuns, que a força magnética reside sem dúvida no homem, falando sobre essa questão da fluidoterapia, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Quando a gente ora por alguém, faz uma prece para uma pessoa, nós temos que pensar que tem, no mundo espiritual, tem muitos espíritos que se interessam por aquela pessoa também, que querem o bem daquela pessoa. O seu espírito protetor, os espíritos familiares.
quando nós oramos por alguém ou vibramos por alguém, nós nos conectamos com esses amigos, que querem ajudar essa pessoa. E eles vão potencializar a nossa ação. Então, a importância da prece. A prece vivenciada. A prece vivenciada, nós colocamos entre parênteses as obras. Na verdade, quando Jesus fala da fé representando a casa, ou estruturada na rocha ou na areia, a fé vivenciada, ou a prece vivenciada, não é mais do que aquela estruturada nas obras, nas nossas boas obras, naquilo que nós fazemos. A prece vivenciada e sentida, ampliamos as nossas potencialidades, ou seja, aumenta o alcance, a potência e a qualidade das emanações fluídicas. O que nós estamos vendo no desenho, aqui nós numa situação normal, e quando nós oramos, o nosso perispírito como que se expande, porque o nosso perispírito não fica preso dentro do corpo, ele se expande, se amplia, e é isso que acontece, depois já nós vamos mostrar durante o passe. Como é que funciona o mecanismo dessa irradiação fluídica? Quando a gente eleva o nosso pensamento, nós nos conectamos com as forças superiores e através das forças da alma, nosso pensamento, sentimento e vontade, nós vamos, através do fluido cósmico universal, que todos estamos mergulhados, vamos transferir uma carga energética própria nossa e do mundo espiritual. Então, o pensamento impulsionado pela vontade, através do fluido cósmico universal, alcança o ponto desejado. Evidente que a prece, ela tem as suas limitações. O merecimento de quem ora e de quem recebe, e das reais necessidades. Como muito bem disse a dona Eni, que às vezes, hoje na palestra, que a gente pede as coisas, aí não sabe o que está pedindo. E aí não recebe de volta, recebe outra encomenda. E a gente imagina que a encomenda tem o endereço errado, que não era para nós, que não devia ser para nós. Mas, na verdade, nós temos que entender que a prece, ela sempre nos ajuda naquilo que nós necessitamos, não naquilo que nós queremos. Muito bem o exemplo da dona Eni, que às vezes uma pessoa que está quase desencarnando, nós ficar orando para que ela se cure. Nós temos que orar que aconteça a vontade de Deus. Que se é o momento, efetivamente, se ela tem merecimento da cura, isso vai acontecer. Ou se não, se ela está se preparando para partir para outro plano, que ela tenha força e consiga fazer esse trânsito. Então a nossa prece tem que ter esse entendimento. E nós temos que ter algumas atitudes. Como disse Jesus, entra no teu quarto. O que significa entrar no meu quarto? Eu começo a orar, só que a minha mente está lá longe do meu quarto. Então nós temos que entrar dentro, nos conectar com o nosso eu. Não useis de vãs repetições, ou seja, não é pela multiplicidade das palavras que nós vamos conseguir aquilo que nós queremos. E é importante, acima de tudo, como que está o nosso íntimo. Se ele está em conflito, como disse Jesus, se tiveres algo contra o teu semelhante, a dona Eni também, hoje à tarde repetiu, dona Eni? Vá se reconciliar com ele para que a tua prece seja agradável a Deus. Isso é lógico. Por quê? Se eu estou orando por alguém, vamos pensar junto, vamos raciocinar junto. Se eu estou orando por alguém, e quando eu oro, eu aciono uma força. Eu projeto de mim uma vibração. Mas se dentro de mim está em desarmonia, se eu tenho um sentimento desarmonizado, o que eu estou projetando para fora de mim? O que eu estou oferecendo? Qual é que é a minha oferenda nesse caso? Um conteúdo que às vezes não é bom. Então nós temos que pensar. Primeiro eu tenho que estar em harmonia para que efetivamente a minha oferenda seja de qualidade. Como já conseguiram alcançar os espíritos elevados. E aqui a gente traz esse desenho para ilustrar a força do amor e o quanto nós precisamos desenvolver em nós essa força.
do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que eles estavam, uma equipe espiritual, estavam auxiliando uma pessoa que estava vivendo um processo de obsessivo, um processo de subjugação, que é um grau mais elevado do processo obsessivo. E não havia ali, não havia a mínima chance da espiritualidade falhar. Eles precisavam agir com precisão. Qual é a estratégia da espiritualidade? Então foram em busca de alguém que tinha bastante amor para doar naquele momento. No caso, a irmã Clara, que dizia o ministro Clarencio, que conduzia aquela equipe, que somente alguém com bastante amor poderia fazer sensibilizar aquela pessoa, a Leodila, que estava obsidiando a outra, fazendo com que ela desse uma outra direção à sua vontade. E foi o que aconteceu. Quando a irmã Clara impõe as suas mãos, né, ela começa a irradiar do seu coração o seu imenso amor, fruto do seu trabalho, do seu crescimento, da sua evolução espiritual, e começa a irradiar o imenso amor sobre aquela criatura que estava ali. E ela começa, sente-se tocada, e gradativamente ela vai se desligando, vai se afastando, né, daquela que ela odiava. E houve uma transformação tão grande que em poucas semanas ela sai da condição de uma obsessora para uma protetora da família. E aliás é isso que nós precisamos fazer, transformar os nossos obsessores em nossos amigos espirituais. Então a eficácia do nosso trabalho depende, acima de tudo, porque nós não edificamos em nós aquele amor capaz de tocar, de sensibilizar, como a irmã Clara, como Jesus, como tantos outros missionários que passaram pela terra, que a sua palavra exalava uma bondade, um fluido que efetivamente sensibilizava as pessoas. Então, nós precisamos estar em sintonia com aqueles que já desenvolveram essa capacidade. O que é a sintonia? Sintonia é a semelhança das emissões mentais de dois ou mais espíritos. Nada mais é do que ideias semelhantes, pensamentos semelhantes, a afinidade moral. Então, se nós queremos sintonizar com os espíritos elevados, nós temos que estar afinizados com eles. O nosso pensamento, o sentimento tem que estar adequado com a espiritualidade superior. Também no livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz visitou, estava visitando uma casa espírita, uma reunião mediúnica, que era tido para eles como um modelo, como um exemplo. Todos os trabalhadores conscientes, responsáveis, habituados ao estudo, à oração. E André Luiz, com o psicoscópio, ele percebe que de cada mente dos que estavam ali, é como se irradiasse um pequeno sol, e todos eles conectados com as esferas superiores e irmanados entre eles como se fosse uma coroa de luz. Representando aqui o que Allan Kardec escreve em O Livro dos Médiuns sobre o feixe de varas. Que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, e formam como que um feixe. Ora, esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. E isso, meus amigos, acontece, minhas amigas, acontece em qualquer lugar. Quando nós estamos no grupo de estudos, ali é uma reunião, um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes dos seus membros, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. A equipe que está trabalhando no passe é um ser coletivo. O trabalho que nós vamos concretizar vai depender da homogeneidade das nossas forças, das nossas vibrações. Também no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz acompanhando o início das atividades, e aí ele, para mostrar um grau de sintonia, de afinidade, o dirigente encarnado se prepara para fazer a prece. Mas como ele estava sintonizado com o mundo espiritual, ele conseguia captar uma corrente fluídica que se estabeleceu com o seu mentor espiritual, com o dirigente espiritual da casa, e ele conseguia transmitir a sua mensagem com uma fidelidade bastante grande. E na hora do passe, o que acontece? Depois de tudo que nós vemos até aqui,
A verdade é um trabalho em parceria. O passe é um trabalho em parceria. Quando nós impomos as mãos sobre aquele que está à nossa frente, na verdade nós estamos sendo mensageiros, podemos dizer assim, instrumentos da transmissão de recursos que são preparados pela espiritualidade. Um espírito trabalhador que tem muito conhecimento da tarefa, aciona os recursos do plano maior, projeta sobre a mente do médium e através da mente, e vão fluir através da mente e fluir através das mãos, e vão atingir o corpo espiritual, o perispírito daquele que recebe. Por isso nós não precisamos tocar as pessoas, porque essa transmissão ela se dá através do perispírito. E aqui também é importante dizer que independe, para receber o passe, independe a posição do corpo. Claro que se nós estivermos bem sentados, bem acomodados, bem relaxados, isso vai ajudar, mas não que seja imprescindível. A posição das mãos também é diferente. O que é decisivo, definitivo, é o estado mental daquele que recebe. O que se dá é através do pensamento que nós vamos captar essas vibrações. Por isso que é preciso que os médiuns tenham vida mental edificante, pois o pensamento influi decisivamente na doação dos recursos curadores. O estudo, a oração, a meditação, a dedicação e o amor são imprescindíveis para se obter a cooperação dos espíritos amigos. Então nós temos que ter esse hábito, estudar, fazer nossas preces, momento de interiorização, o trabalho no bem, que é o que vai estruturar os nossos méritos. Por que muitas vezes a gente escuta grandes oradores que têm grandes obras, que dizem palavras simples, mas por que elas nos tocam? Porque aquela palavra ela saiu de um coração que tem obras, que tem vibrações estruturadas a partir de uma vivência. Então, a importância do preparo para o trabalho. E André Luiz, observando aquela dupla que nós mostramos na imagem anterior, Hilário, melhor dizendo, pergunta ao seu instrutor Aulus se eles haviam se preparado para o trabalho. E ele então, Aulus vai dizer que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. E aqui é importante, por que nós temos o hábito de fazer uma prece antes das atividades? Nós temos que pensar, por que nós fizemos isso? Com que objetivo nós fizemos a prece? E aqui tem uma explicação interessante. Por ela, Clara e Henrique, ou seja, os dois trabalhadores, aplicadores de paz, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário da luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficácia a favor do próximo. Nas nossas lutas diárias, nós não conseguimos manter o nosso pensamento elevado. E muitas vezes nós intercambiamos forças viciadas, com os espíritos infelizes, e nos contaminamos. Então isso na nossa condição evolutiva ainda é normal, né? Mas por isso nós precisamos dessa preparação, da prece, para efetivamente fazer com que o nosso mundo interior se transforme e se modifique, para que você possa então trabalhar com proveito. Para aqueles que pretendem exercer a mediunidade com Jesus, será necessário modificar os hábitos, aprimorar os sentimentos, melhorar o vocabulário, purificar os olhos, exercer a fraternidade, amar e servir, estudar e aprender incessantemente. Esse é a nossa meta, o nosso objetivo. Porque, senão, nós vamos nos perder pelo caminho. E foi o que aconteceu num grupo mediúnico que André Luiz visitava, e ele trata esse assunto como mediunidade transviada, em que os médiuns se reuniam com propósitos fora dos princípios da doutrina espírita. Eles visavam atender interesses materiais, com espíritos que se compraziam em atendê-los, trazendo informações sobre questões que o homem deve resolver por sua conta, pelo seu raciocínio.
E a Deolice pergunta, mas o que vai acontecer com esse povo, tanto encarnado como desencarnado? A dor é o grande ministro da justiça divina. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente, encontra a dor pela retaguarda. O tempo benfeitor do trabalho é também o verdugo da inércia. Então, se nós estivermos, e é interessante, quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Nós podíamos fazer uma comparação. Aquele que está trabalhando, está progredindo, está seguindo, nós, de alguma forma, nós estamos nos distanciando da necessidade da dor que chega pela retaguarda. Porque a evolução é necessária, o progresso é inevitável, não há como fugir. Então, se nós estacionamos, ou se de alguma forma não cumprimos com os compromissos que nós assumimos, de alguma forma, esse ministro da justiça divina vem nos despertar, vem nos acordar. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Uma carta que Paulo escreve aos Colossenses. Então, tudo aquilo que nós fizemos, pensar que nós não estamos fazendo para as pessoas, estamos fazendo para Deus, fazendo para o universo. Porque o nosso irmão, o que é o nosso irmão? Vamos raciocinar junto. É um filho de Deus. O universo é a obra divina. Então, se tudo que nós fizermos, estamos fazendo também para o Criador. Para finalizar a nossa reflexão, nosso estudo da tarde, ficamos com aquele mandamento deixado por Jesus no momento derradeiro, que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dos seus companheiros, amigos, como ele chamava, e ele já havia divulgado amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele deixa um mandamento que ele julgava superior, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, não é só aquele amor que nós conseguimos dar, amar o próximo quando nós amamos a nós mesmos, mas amar aos outros como Jesus nos ama. Então esse é o nosso roteiro. Se tudo aquilo que nós analisamos essa tarde não tiver uma utilidade, ficamos com essa reflexão. E para que o nosso trabalho tenha êxito efetivo, nós temos que usar essa ferramenta do amor. Amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. E Jesus continua nos amando. E Jesus continua torcendo para que tenhamos êxito. O trabalho de evangelização que nós imaginamos que começou há 2000 anos, mas já iniciou muito antes, o trabalho de Jesus se perde no tempo e no espaço. Quando se fizeram os primeiros movimentos para a formação física da Terra, os Espíritos nos dizem que Jesus já era um Espírito puro que estava no comando das ações. Então sempre trabalhou pela evangelização, pela evolução dos Espíritos vinculados ao planeta Terra. Então, continua nos amando e certamente ele devota um amor muito grande por cada criatura, independente da nossa condição de inferioridade, porque ele sabe das nossas possibilidades, ele sabe aonde nós devemos chegar e sabe que nós podemos chegar. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês, agradecer os espíritos amigos que estiveram conosco, fazendo a nossa prece, uma prece de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por essa encarnação, agradecer a Deus pela oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita. Esse sol nas nossas almas, que vem iluminar o nosso caminho, vem nos fortalecer, vem nos auxiliar, vem ampliar o nosso entendimento acerca da vida e, acima de tudo, acerca das nossas possibilidades, do quanto podemos fazer em nosso benefício e em benefício daqueles que são atingidos pelas nossas ações. Mestre amigo, benfeitores,
Que a luz do amor divino continue a secundar os nossos bons propósitos, nos fortalecendo na caminhada, para que busquemos de uma forma incessante, seja pelo estudo, pelo trabalho, pela meditação, pela oração, a nos transformarmos em melhores instrumentos para podermos servir com melhor proveito na tua vinha. Porque já sabemos que a seara é grande e os servidores são poucos. Muito obrigado. Que a paz permaneça com todos nós. Um bom final de semana e que possamos retornar em paz. Muito obrigado pela presença.